em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, amparando também toda a sua família. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos, com a própria vida. E quando o homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o Mestre, exemplificando o trabalho e o amor que iluminam a vida, a fim de que a própria cruz não se faça vã. Mensagem Vejamos Isso, trazida a nós pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, com informações e notícias do movimento espírita em nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a interagir, a participar, tirando dúvidas, fazendo perguntas dos temas abordados pela doutrina espírita. Espiritismo em Marcha, momento de reflexão. Extraímos a mensagem Dia e Noite, trazida a nós por Emmanuel e contida no livro Caridade, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Dia e noite. Recorda que a tua noite é a continuação do teu dia. Repousado o veículo denso, o corpo a que te junges, o viajor que és tu mesmo, prossegue na romagem constante das horas. E não te faltarão companheiros na sombra a copiarem perfeitamente os companheiros que preferes perante a luz. Se malbaratas o tempo em conversações infelizes, de certo avançarás treva adentro, intoxicando a ti mesmo com o verbo envenenador. Se te comprases no vício, cerradas as janelas da visão na carruagem carnal, identificarás junto de ti quantos se alimentam à mesa do vampirismo. Se te confias à cólera e à agressividade, tão logo te retires do campo físico, partilharás o pesadelo dos que se nutrem de ódio e perseguição. Se te agrada a ideia de enfermidade, em cujas teias te conformas sem qualquer resistência, em favor do trabalho que te redimiria a imaginação, assim que te afastes do corpo, a influência do sono encontrarás na companhia deplorável de doentes do espírito, que fazem da inércia a sua razão de ser. Vale-te do dia para criar os valores novos e substanciais que te enriqueçam a vida. Lembra-te de que nossos laços inferiores com o passado não passam de tudo instintos e numerosos desafetos de ontem nos espreitam em vigilância de hoje para reconduzir-nos a novos flagelos amanhã. E quase todos aguardam a escuridão para multiplicar apelos delituosos e sugestões infelizes. Saibamos conquistar a noite, aproveitando os recursos do dia, para estender o bem, porque no símbolo do sol e da sombra temos a imagem da vida e da morte. Dependendo de nós mesmos, fazer da existência um cântico de beleza e harmonia, fraternidade e trabalho, para que o término de nossas tarefas represente a abençoada renovação. Espiritismo em Marcha, agenda. A AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru, continua com palestras comemorativas ao seu aniversário de fundação. Amanhã, segunda-feira, palestra com o expositor Adeilson Salles, que vem do Recife. Ele abordará o tema A Influência do Pensamento na Saúde do Homem. Todos estão convidados. A AME está situada à Rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau.
A Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes também comemora 28 anos de fundação. Próxima quarta, dia 28, palestra com Sueli Verkausen, de Nazaré da Mata. Ela abordará a temática Liberdade do Mal. Aliás, Liberta-te do Mal. Sábado, a fraternidade está situada à Rua 25, número 96, bairro das Rendeiras, ao lado do Parque Municipal. A Fraternidade Espírita Emmanuel realiza hoje almoço solidário, com sorteio de brindes, a partir das 12 horas. O valor é R$ 12,00. O endereço é na Rua Deputado Torres Galvão, 379, bairro do Salgado, próximo à UPA. Todos os valores arrecadados com o almoço servirá para as atividades sociais daquela instituição. Seminário Espírita Revivendo Jesus, dia 1 e 2 de dezembro próximos. Presença de Haroldo Dutra Dias, Rossando Klinsley, Frederico Menezes, Severino Celestino, Clóvis Nunes. Ingressos à venda nas instituições espíritas de nossa cidade e na Banca Terceiro Mundo. O valor é de R$ 120,00, inclui livro brinde. Todos estão convidados. Melhores informações, acesse o site www.revivendojesus.com.br. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, mediunidade gratuita. Os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos, para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem. A eles, médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais, Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos da afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la de seu providencial objetivo. Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico, sabe quão pouca coisa se faz mister para que eles se afastem. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto possessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? É fora de dúvida que se podem assim obter manifestações, mas quem lhes poderá garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos e brincalhões, e toda a quantidade dos espíritos inferiores, nada escrupulosos, sempre acorrem prontos a responder o que lhes pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseje comunicações sérias, deve, antes de tudo, pedi-las seriamente, e em seguida inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Onde encontrar uma instituição espírita? Seara Espírita Joana de Ângeles, Rua Inácio Pereira Duque, número 22, bairro Jardim Panorama, reuniões públicas, quartas e sábados, 8 horas da noite. AME, a Associação Municipal Espírita de Caruaru,
Rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. Reuniões públicas segundas e sextas, 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 663. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Resposta dos Espíritos. Vossas provas estão entre as mãos de Deus, e há as que devem ser suportadas até o fim. Mas então, Deus tem sempre em conta a resignação. A prece chama para vós os bons espíritos, que vos dão forças para suportá-las com coragem. E elas vos parecem menos duras. Já o dissemos. A prece não é jamais inútil, quando ela é bem feita, porque fortalece e já é um grande resultado. Ajuda-te e o céu te ajudará, sabes disso. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza, ao capricho de cada um, porque aquilo que é um grande mal, sob o vosso ponto de vista, mesquinho, e a vossa vida efêmera, é frequentemente um grande bem na ordem geral do universo. Depois, quantos males não há que o homem é o próprio autor por sua imprevidência ou por suas faltas. Ele é punido pelo que pecou. Entretanto, os pedidos justos são mais frequentemente atendidos, como não pensais. Credes que Deus não vos tem escutado, porque ele não faz um milagre por vós, enquanto ele vos assiste por meios tão naturais, que vos parece o efeito do acaso ou das forças das coisas. Frequentemente, ou mais frequentemente mesmo, ele vos suscita o pensamento necessário para vos tirar da confusão. Espiritismo na Bíblia. Separamos a passagem da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte: Eles têm os olhos cheios de adultério. Comentários do Espírito Emmanuel se encontra na mensagem titulada Olhos, trazida a nós pelas mãos abençoadas da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E assim ele nos escreve: Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumentos vivos do trabalho santificante, na vigília necessária. A maioria das criaturas trata de aproveitá-las à frente de quaisquer paisagens na identificação do que possuem de pior. Homens comuns habitualmente pousam os olhos em determinada situação apenas para fixarem os ângulos mais apreciáveis aos interesses inferiores que lhes dizem respeito. Se atravessam um campo, não lhe anotam a função benéfica nos quadros da vida coletiva, e sim a possibilidade de lucros pessoais e imediatos que lhes possa oferecer. Se enxergam a irmã dele afetuosa de jornada humana, que segue não longe deles, premeditam quase sempre a organização de laços menos dignos. Se encontram companheiros nos lugares em que atendem a objetivos inferiores, não os reconhecem como possíveis portadores de ideias elevadas, porém como concorrentes aos seus propósitos menos felizes. Ouçamos o brado de alarme de Simão Pedro, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento das mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações da malícia. O homem cristianizado e prudente sabe contemplar os problemas de si mesmo
Contudo, nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Onde encontrar uma instituição espírita? Grupo de Estudos Espíritas Chico Xavier, Rua Dilson de Medeiros Dantas, 21, bairro Indianópolis. Reuniões públicas, terças, quintas e sábados às 20 horas. Quartas-feiras às 14 horas. Grupo de Estudos Espíritas André Luiz, Sítio Taquara de Baixo, Alto do Moura. Reuniões públicas, quartas às 8 horas da noite e sábados, 3 horas da tarde. Espiritismo em Marcha. Apresentação Soares. Estamos aqui novamente ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. E através do telefone 2103 1170, 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos temas abordados pela doutrina espírita. Enquanto você não nos liga, queremos reforçar aqui o convite para o almoço solidário que será realizado hoje na Fraternidade Espírita Emmanuel. Haverá inclusive sorteio de brindes a partir de meio-dia. A Fraternidade Espírita Emmanuel fica situada ali à Rua Deputado Torres Galvão 379, próxima à Policlínica UPA do Salgado. Não perca essa excelente oportunidade de participar da divulgação da doutrina espírita e também participar de um excelente almoço. Bom, estamos com o ouvinte da linha. Bom dia. Bom dia, senhora. Tudo bem? Tudo bem? Senhora, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Eu tenho, assim, eu sonhei com meu pai morrendo, ele morreu. Aí, essa semana, meu menino foi buscar cigarro no bar. Eu disse, não vai mais para sonhei, os cabas tirando você. Aí foi, os cabas deu 2 tiros nele, mas não pegou nele, graças a Deus. Aí, eu queria saber, assim, se você explicasse para mim, para eu escutar aí pelo rádio, por favor. Tá bem, eu agradeço aí a participação, acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. A reincidência dessa ocorrência já vai caracterizando o que na doutrina espírita nós chamamos de mediunidade de premonição, que é certa sensibilidade espiritual de poder perceber ocorrências que ainda irão se dar na realidade física. Então, é uma faculdade que, no caso, você já teve aí uma reincidência de comprovação que lhe permite esse tipo de percepção. Independente do tipo de mediunidade que a gente possa expressar, já que todos nós, de um modo ou de outro, somos médiuns, alguns com certa ostensividade, outros através da intuição ou do pensamento, nós somos convidados a qualificar essa mediunidade através de um melhor conhecimento do seu mecanismo de funcionamento e do Evangelho do Cristo, que é a base segura para o uso equilibrado de todas as faculdades mediúnicas. Na doutrina espírita, o livro mais recomendado é o livro dos médiuns. Esse livro encontra-se à venda em praticamente toda livraria, e inclusive em todas as livrarias espíritas, e tem preços que variam de R$ 5,00 a R$ 25,00, dependendo do papel e da editora. Então deixamos essa recomendação para o nosso irmão, ele ter essa oportunidade de conhecer melhor o mecanismo de funcionamento da mediunidade e a sua base segura e mais importante, que é aquela estabelecida no Evangelho do Cristo. É isso que eu poderia esclarecer a ele. Estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Bom, caiu a linha, tem mais alguém ligando. Bom dia. Bom dia, Soares. Pois não? Soares, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que eu faço para a gente poder participar das reuniões públicas que você falou aí agora? Tu moras aqui mesmo, em Caruaru? Morar aqui mesmo. Em qual bairro? Eu moro bem aqui, pertinho do Lactário, no centro. Do Lactário, perto do centro. Isso. Veja, acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta. Eu agradeço muito aí a participação sua. Veja, a instituição mais próxima aqui do Lactário seria
a Fraternidade Espírita Leon Denis. É um centro espírita que tem reuniões públicas, as reuniões são abertas a todas as pessoas. Elas se dão em forma de palestras e que, normalmente, após as palestras, tem um trabalho fluidoterapêutico nos centros espíritas chamado de passes e de água fluidificada. O Leon Denis, ele fica ali próximo à ponte, por trás da Fábrica da Moda, ali por trás do Colégio Sagrado Coração. Quando se cruza aquela ponte, se vê um prédio a um primeiro andar e tem um nome bem grande em cima do prédio, Fraternidade Leon Denis. Ela tem inclusive reuniões públicas dia de hoje, aos domingos, 4 horas da tarde. E tem também reunião nas quintas-feiras, 7h30 da noite. Esse é o centro mais próximo aqui do Lactário. Poderíamos lhe recomendar. O outro centro já seria no centro da cidade mesmo, como a AME, que fica próximo ao campo do Central, que é a rua Professor José Leão 567. E reuniões lá na AME é na segunda e sexta, 8 horas da noite. Qualquer instituição dessa, você não tem compromisso nenhum em se tornar espírita ou algo assim. Há muitas pessoas que vão assistir a reuniões, mesmo por curiosidade, ter uma ideia como são as palestras espíritas, e fica aí o convite para você ir brevemente conhecer aqui uma reunião espírita. Bom, nós estamos com mais um irmão aí na linha. Não, a linha caiu. Nós estávamos aqui. E lembrando outra vez o telefone da Rádio Liberdade, o 2103 1170. 2103 1170. Bom, já tem alguém aí nos ligando. Bom dia. Bom dia, mestre Soares. Bom dia de paz. Muita paz para todos nós. É João Batista falando. Muito bem, estamos aqui. O senhor falou na AME, na professora Leão, né? Eu tenho um amigo bastante espírita, Seródio. Conheço muito. Dia 1/12, né? No próximo sábado, vamos deixar lá na AME. O Seróido, nós conhecemos muito no movimento espírita aqui em Caruaru, né? Ser humano pelo qual eu não sou espírita, mas admiro muito o trabalho, né? E se doar, né? É o verdadeiro lema do espírito, né? Isso é muito importante. E o Seródio eu tenho ele como um irmão em Deus, né? Ele é um ser humano magnífico, né? Que vive para ajudar. E admiro também muito o trabalho do senhor, né? A sua divulgação aí, né? Mas o senhor fique à vontade, não é necessariamente lista e espírita, e sim ser ungido pela sabedoria espírita. É verdade. Nós temos que incentivar e divulgar a doutrina espírita de tal modo que as pessoas possam perceber que a revelação do Evangelho do Cristo é estabelecido na espontaneidade, na naturalidade, como as instituições espíritas o colocam, né? Sem haver nenhum constrangimento ou obrigação nenhuma de a pessoa se tornar espírita. É assim que o mestre maior quer que seja, né? Então, vai ser assim. Um dia de paz do Senhor. Muita paz, eu agradeço muito aí a participação sua. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Amém. Amém. Então, amanhã na AME teremos um palestrante muito especial, Adeilson Salles. Adeilson participa do Centro Espírita Seara de Deus, lá em Paulista, no Janga, e proferirá uma palestra muito interessante, a influência do pensamento na saúde do homem. Então, amanhã, 8 horas da noite, na AME, não percam, ali na rua Professor José Leão, 567. Temos alguém na linha? Bom dia. Bom dia. Pois não? Eu já queria saber se, às vezes, eu sinto uma premonição, entendeu? E quando eu não acredito, fico meio receosa, mas ao passar do tempo, acontece aquilo que eu tinha previsto. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso. Tá bem, você mora aqui mesmo, em Caruaru? Moro,
Também acompanhe aí pelo raio da nossa resposta. Eu agradeço muito a participação. A nossa ouvinte nos indaga um esclarecimento em torno do fato de que muitas vezes ela sente coisas que estão para acontecer e de fato essas coisas acontecem. É a questão, como havíamos há pouco esclarecido algum detalhe da mediunidade de premonição, que também, dependendo do tipo de característica, pode se confundir com a sensibilização a presenças espirituais, a realidade de algum fato. Mas independente do tipo de mediunidade, como já havíamos dito, a forma ideal de nós aprimorarmos, entendermos como é o funcionamento dessa sensibilidade à realidade do mundo espiritual, nós aconselhamos muito a leitura dos livros básicos da doutrina espírita. O primeiro deles, no caso, seria o Livro dos Médiuns. Apesar de que o Livro dos Espíritos, que é a obra básica primeira do conhecimento do mundo espiritual, também tem a sua importância que não podemos deixar de destacar. Então, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, que aqui temos também divulgado, são obras bastante baratas, de um preço muito acessível. Os exemplares mais populares se encontram aí a partir de R$5. E grandes livrarias em nossa cidade eu possuo, como a Imperatriz, lá no Shopping Difusora, e todas as livrarias nas instituições espíritas, a Banca Terceiro Mundo no centro da cidade, que inclusive está vendendo os ingressos para esse grande evento que vai dar aqui em Caruaru no dia 1 e 2 de dezembro, que é o Seminário Espírita Revivendo Jesus. Procurem lá também a Banca Terceiro Mundo, vocês encontrarão ingressos lá. Então, essas obras básicas tem também lá na Banca Terceiro Mundo. E há preços muito acessíveis. E é justamente nelas que nós não só compreendemos melhor a questão da mediunidade, como também, isso foi observado pela nossa irmã, se há algum tipo de chamado na nossa consciência para desempenharmos alguma atividade, algum aprofundamento em relação às questões espirituais da vida. Então, eu deixo enfocado isso aí para a nossa irmã e deixando bem claro para ela que isso é uma sensibilidade que muitas pessoas possuem sem entender exatamente o que seja mediunidade ou espiritismo. Aqui, através do programa Espiritismo em Marcha, nós temos essa oportunidade. Nós estamos chegando aí ao final do programa. Agradecemos a todos a participação e estejam aí novamente. Então, eu ia lembrando aqui por último, quarta-feira, palestra com Sueli Vercalcen, lá no Bezerra de Menezes. Não percam. Excelente exposição. E ela abordará uma temática muito interessante que será Liberta-te do Mal. Na próxima quarta-feira, o Bezerra de Menezes fica nas Rendeiras, ao lado do Parque Municipal. Até o próximo domingo, muita paz para todos. Isso.